Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa é a 36ª semana que nós estamos falando sobre esse tema. A fé é mais do que acreditar. Hoje eu quero começar a falar sobre a fé de Gideão. Então, como tema para esta noite, eu decidi por esse título, porque ele expressa aquilo que nós vamos meditar. Que os tempos difíceis despertem a nossa fé. Que os tempos difíceis despertem a nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 32, desculpem, eu mandei para vocês no WhatsApp, e continua lá verso 31, mas é o verso 32, ok? O autor da carta aos Hebreus diz: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Eu não sei se vou conseguir falar sobre todos estes, mas é a minha intenção. Porque eu não sei a razão do autor desta carta em dizer que havia pouco tempo para falar sobre Gideão. Alguma coisa estava acontecendo e talvez ele não poderia escrever mais. Mas nós temos tempo para aprendermos sobre a fé deste homem de Deus. Gideão, ele foi um juiz. O que é um juiz? Depois nós veremos. Ele foi um juiz que governou e libertou o povo de Deus, o povo de Israel, de um povo chamado Midianita e também Amalequitas. Era o povo nômade nos desertos da Síria e da Arábia. Esse povo invadia a Palestina. A Síria fica bem ao norte e bem ao oeste a Arábia. Quando vocês foram para Israel comigo, vocês conheceram o Golfo de Acaba? Quem esteve no Golfo de Acaba, entrando pelo Egito? Quem foi? Levante a mão. Então, ali nós chegamos próximos a uma cidade chamada Elat. Lembram? Quando você olha as montanhas de frente de Elat, naquele golfo, ali, aquelas montanhas levam para a Arábia. E a 16 quilômetros mais ou menos dali está uma cidade chamada Petra,
que eles a fizeram dentro da rocha. Escavaram a rocha e construíram uma cidade onde passavam muitas caravanas, e foi um período precioso para aquele povo. Mas os midianitas e os amalequitas, eles invadiam as terras do povo de Deus e roubavam tudo. Roubavam suas plantações, roubavam o seu gado, oprimiam as pessoas e até as matavam. Tanto que Gideão teve membros da sua família assassinados por este povo. Eles destruíam tudo que pertencia ao povo de Deus. E foi justamente nesse tempo que o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo no Velho Testamento, toda vez que você encontra a palavra anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor é a maneira como Jesus Cristo aparecia no Velho Testamento. Você já leu o anjo do Senhor na Bíblia, no Velho Testamento? Sim, é Jesus. E foi naquela época que ele fez um chamado a Gideão, e nós vamos ver isso lá para frente. E Gideão se tornou o juiz e libertador do povo de Israel. O que era um juiz em Israel? Eram pessoas escolhidas por Deus para julgar as causas do povo e também para governar, liderar aquelas pessoas. Você deve entender que na época de Gideão, eu estou falando essas coisas porque elas têm uma base histórica. Vocês têm que entender que naquela época Israel não possuía um rei. E quando você estuda a história de Gideão, o momento dele era tão crítico, tão terrível, e com a vitória que ele conseguiu sobre esses povos, o povo de Deus queria a todo custo torná-lo rei, fazê-lo rei. Mas ele disse: não, eu não quero ser rei. Ele sabia que o trabalho de Deus na vida dele não era para alcançar tal propósito. E ele permaneceu como juiz e libertador de Israel, como governador, mostrando ao povo os princípios de Deus por 40 anos. Gideão foi o 5º juiz em Israel. E então, nesse período de Gideão, muitos outros juízes, 12, num período de 350 anos. Mas eu cito também Samuel, porque era reconhecido pelo povo como um sacerdote, um profeta e também um juiz. Porque Samuel julgava as causas do povo e ele também liderava. Foi um dos maiores homens de Deus. O povo de Israel honra Moisés, mas eu fico triste por eles não honrarem Samuel. Que homem de Deus! Que maravilha estudar a vida dele. Então, quando nós começamos a pensar em Gideão, é importante entender o momento em que Deus chamou este homem. Era um momento terrível, muito terrível. Quando Deus chamou Gideão, o povo de Deus precisava de um libertador. Eles estavam sendo oprimidos por aqueles povos violentos, opressores, sem nenhum tipo de coração, cheios de ódio. E o texto que dá base histórica ao nosso texto base está em Juízes, capítulo 6. Vou ler com vocês Juízes, capítulo 6. Alguns têm na folha que imprimiram, ou têm em seus celulares, nos seus smartphones, nos seus tablets e na cuca.
O povo de Israel pecou contra Deus. Nesta noite eu vou ler os versículos de 1 ao 6, porque eu quero mostrar o tempo em que Gideão foi chamado pelo Senhor. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian, os midianitas, povo de Midian, quem nasce em Osasco, osasquense, não é isso? Não é osascano. Quem nasce em Carapicuíba, e agora? Carapicuibense ou carapicuibano, tá certo? Quem nasce na Bahia não é baiense, é baiano, não é isso? Quem nasce para torcer para o Corinthians, a peste dos infernos. Então vamos lá. E por isso deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Repare, 7 anos. Guarde bem isso. 7 anos. Foram 7 anos de terror, que o povo de Deus nunca mais quis experimentar. Tanto que no livro de Isaías, o povo fez uma festa sobre a vitória sobre os midianitas, chamando de o Dia dos Midianitas, que eles celebravam a vitória. Lembre-se, Jesus falou de um período de tempo que vai acontecer sobre este planeta, depois que ele voltar para buscar a igreja. Ele chama esse período de grande tribulação. Será um período de 7 anos. Apenas 7 anos. E este mundo experimentará um sofrimento tão grande, que as pessoas vão pedir para morrerem. Vão pedir para que os montes caiam sobre elas. Mas a Bíblia diz que as pessoas precisarão sofrer. E sofrer muito. Porque elas escolheram aquele tipo de vida. Elas mataram cristãos inocentes, zombaram de Deus e precisarão ser punidas para despertar a fé em um povo que neste momento rejeita a Deus. O sofrimento daquele povo perante os nazistas, e antes disso, despertou a fé em quem não era judeu. Nós vimos o sofrimento desse povo e nos associamos com ele. E Jesus diz: orem por Jerusalém, orem pela paz em Israel. E todos os dias eu peço a Deus que Deus abençoe Israel. Mas eles rejeitam o Pai nestes dias. Mas naqueles dias, o sofrimento que cairá sobre o mundo despertará a fé de muitos judeus, e eles olharão para Jesus como o Messias, porque perceberão que estão seguindo filosofias erradas. E muitas coisas que estão sendo plantadas no mundo de hoje são preparações, é o menu, ou menu, o cardápio, é a receita,
sendo elaborada para aquele período desgraçado que acontecerá sobre este planeta. Algumas pessoas dizem assim: mas Walter, nós teremos uma segunda chance. Não vai ter nada. Porque se você não é capaz de morrer para si mesmo, para servir a Deus, duvido que você será capaz de morrer fisicamente por Ele, de ter seu corpo esquartejado, sendo arrastado, para que as pessoas se sintam vencedoras sobre alguém que sempre testemunhou ou que está testemunhando uma fé verdadeira. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que o momento é agora. E nós vivemos tempos difíceis, momentos terríveis, inclusive neste país. Por isso que o título é que os tempos difíceis despertem a nossa fé, porque é sobre a fé que nós estamos estudando todos os domingos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus. Vamos entender esse texto à luz da história. O versículo 1 fala do povo de Israel que se afasta de Deus, e por esse afastamento se vê enfraquecido na fé. Não consegue obter a ajuda de Deus. O verso 1 diz, eu coloco aqui no slide, o povo de Israel, veja, o que eles fizeram? Pecou contra Deus, quem? O Senhor. Por que aparece o termo o Senhor? Sabe o que significa essa expressão, o Senhor? O dono. É o nome que Deus dá a si próprio, ou deu a si próprio. Esse nome, Yahvé, é um nome tão interessante. Nesse nome não existe nenhuma vogal. E o povo de Deus definiu o nome do Senhor como um nome tão santo, que eles se recusavam, e até os dias de hoje, a pronunciá-lo. Os judeus não falam Deus, eles falam Dus. Eles não falam Yahvé, eles falam Adonai. Porque o termo Adonai significa patrão. Eles evitam usar o nome Yahvé, porque é um nome poderoso, ele é dono. E ai daquele que não respeita a sua soberania. Então aparece que o povo pecou contra Deus, aquele que é dono.
E isso foi gravíssimo. E por isso esse pronome se refere a Deus. Repare o verbo. O que ele fez? Deixou. O que significa isso? Que Deus entregou, permitiu, concedeu que o povo de Midian, os midianitas, dominasse Israel por 7 anos. Que Deus é esse então? Que deixa que seu povo seja dominado por um período de tempo, neste caso 7 anos, por um povo estranho, assassino, idólatra, ladrão. Mas o importante é que você guarde a ideia: Deus deixa. Porque Ele enxerga coisas que nós não enxergamos. Mas por que Ele deixou? Porque o povo de Deus pecou. Mas você diz, mas Walter, o ser humano é imperfeito. Ele sempre peca. Você diz, Walter, você peca. Claro que eu peco. E você também. Todos nós pecamos. Todos nós nos omitimos. Todos nós cometemos coisas que não deveríamos. Por exemplo, eu sei que algo é bom, segundo a vontade de Deus, mas por omissão eu não faço. Não é um pecado? Eu me escondo, eu me envergonho, eu me omito. Eu sou um covarde. Eu tenho que agir e não ajo. Eu tenho que tomar uma posição e não tomo. Por covardia. Então, o pecado não é apenas fazer o que não se deve, mas é também deixar de fazer o que deveria ser feito. Todos nós erramos, mas por que está aqui? Que Deus deixou o povo dele ser dominado 7 anos, porque o povo pecou. Se todos pecam. O povo de Israel estava vivendo uma aparente tranquilidade. Todos comiam, bebiam, ninguém tinha dívida. Olha que maravilha. Não tinha nenhum representante de nenhuma empresa batendo na porta com uma promissória. Estava tudo calmo. Todo mundo tinha o seu trabalho. Imagine quantas noites de danças e festas. Tinha fartura. Imagine durante 7 anos esse povo produzindo e os outros roubando. Haja produção. Ou não é? Por que eles viviam em tranquilidade? Porque existe alguém que nós vamos falar futuramente chamado Baraque, que ajudado por uma juíza chamada Débora, venceram os inimigos. E então, tudo ficou calmo. E como é de costume, quando as coisas se tornam tranquilas e há prosperidade, o que acontece com o povo de Deus? Relaxa. Deixa de
pensar nas coisas do Pai, deixa de depender de Deus e afasta o seu coração. Perde o temor, perde o respeito. Passa a amar mais o dinheiro e as coisas materiais. Passa a amar mais o que se consegue, esquecendo-se que tudo que possuem é um dom, um presente, um favor que veio por meio da graça de Deus. O que Jesus disse a Pilatos, eu digo a mim e digo a você. Naturalmente, fazendo uma mudança, uma pequena mudança, mas uso como princípio. Você não teria o que tem, eu não teria o que tenho, se do céu não nos fosse dado. Eu não tenho força para andar, diz alguém, mas você tem força para falar. Eu conversava agora com o irmão Alcides, ele disse, eu não tenho, minha visão está acabando. Eu disse, não se desespere. Não perca a luz da sua alma. Eu me lembro muito bem, quando eu perdi minha visão, não enxergava nada. Fui ao médico e ele disse, sua visão pode voltar, mas somente de 15% a 20%. Eu pedia para os meus alunos lerem a apostila e eu explicava. Eles liam os livros e eu explicava. Ainda bem que eu já tinha lido tudo aí. Um dia pela manhã, quando eu acordei, eu peguei a Bíblia e fui ler. Aí eu me toquei, eu estou enxergando. Deus devolveu a minha visão. Foi um grande teste. Para ver se eu desistia, para ver se eu enfrentava, ou eu desanimava. As pessoas na época de Gideão se tornaram autossuficientes. E uma pessoa autossuficiente acaba declarando que ela é Deus de si mesma. Por isso ela relaxa. Ela acha que tem o direito de tirar sua vida e dar. Ela acha que tem a capacidade de fazer coisas existirem. Ela acha que nunca vai perder o que tem. Ela sequer pensa nisso. Ela acha em aumentar seus ganhos, multiplicar o que possui, por meio da esperteza, da inteligência. Você pode se julgar muito inteligente. Você pode achar que conhece os mecanismos de mercado, humanos, psicológicos. E se você continuar agindo do jeito que está, sempre você tirará vantagem. Mas se Deus um dia fechar a porta, não adiantará nada todo o conhecimento que possui. Porque o texto diz que Deus deixou que eles fossem atacados, afligidos. E por que Deus fez isso?
Por que às vezes Deus permite que nós passemos por grandes adversidades? A primeira lição que eu aprendo é que é impossível entender a vida sem Deus. E como é difícil viver a vida sem Ele. Alguns pastores vivem pregando: com Deus vai ser fácil. Não vai. Se você não quer arrumar problemas para a sua vida, não ingresse no cristianismo. Se você aceitar o cristianismo, você vai arrumar uma grande dor de cabeça. Porque Deus vai exigir de você que você seja aquilo que você não era. Em segundo lugar, afastados de Deus, os israelitas são atacados pelos seus inimigos. Veja os versículos 3 ao 5. Todas as vezes que os israelitas semeavam, o que acontecia? Os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e faziam o quê? Os atacavam. Mas repare a estratégia. Eles atacavam e depois faziam o quê? Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. Quando você se afasta da fé, quando você torna a sua fé enfraquecida, é isso que ocorre. Deus não sente prazer nenhum em ver o seu povo passando por isso. Mas é o que ocorre. Porque isso é uma opção do próprio povo. Deus deu ao povo o que ele escolheu. Na época histórica da grande Babilônia, quando o seu rei era Nabucodonosor, o povo de Israel se tornou idólatra, abandonou Deus e começou a adorar os deuses oriundos da Babilônia. E o que Deus fez? Vocês vão ser escravos, vão viver dentro daquela cultura, e vocês vão ver como é. E eles sentiram na pele o que era viver ali. Deus está falando para a igreja dele hoje. Acorda, abre os olhos. Vocês terão tempos difíceis. À medida que vai se aproximando o tempo da volta de Jesus, vocês vão sofrendo cada vez mais pressões. Você e eu devemos confiar em Deus. Viver nele com honestidade, com sinceridade e acreditando que Ele vai nos dar o trabalho, a força. Vocês mulheres, parem de ser donas de seus maridos. E vocês maridos, donos de suas mulheres. Sirvam a Deus. Parem de implicar tanto um com o outro.
Se Deus está dando um momento agora de prosperidade a você, aproveite. Mas não seja prisioneiro daquilo que você está ganhando, porque você não está recebendo o que está só por méritos pessoais, mas é por causa da graça de Deus na sua vida. Então não atrapalhe o outro. Não amarre a boca, não feche a boca do boi quando ele debulha, quando ele come. Satanás foi pregado por Jesus, ele falou que ele existe. E Jesus disse que, junto com esse espírito fortíssimo e poderoso, existem incontáveis outros espíritos chamados demônios. Eles estão ativos. O apóstolo Pedro diz que Satanás é como um leão, que ele anda ao redor daqueles procurando a quem possa devorar. E o que um animal predador faz? Ele não irá enfrentar um búfalo sadio, mas ele vai atacar um búfalo doente. No interior, quantas vezes nós ouvíamos, quando os boiadeiros chegavam trazendo as reis. E eu lembro que o seu Zé falava, durante a viagem nós perdemos aí uns 5, 6 boi, porque nós tivemos que esfaquear, sangrar e jogar para as piranhas. E ele falava e chorava. Eles escolhiam um boi enfraquecido, doente, e com lágrimas nos olhos, riscava o couro do bicho e conduzia o animal ao rio, acima, para atrair as piranhas, enquanto rio abaixo, ou melhor, rio acima, a manada passava. Levava aqueles bois doentes e sangrentos para baixo, a correnteza do rio. E as piranhas, sentindo o gosto, o cheiro do sangue, atacavam aquele animal que berrava na água. E foi isso que Jesus fez por nós. Para que nós não sejamos atacados por esses seres. Você pensa que Deus olhou para aquilo e se alegrou, ficou rindo? Não, ele sofreu. Para que você e eu não precisemos passar por isso. Mas parece que quando nós estamos bem, estamos viajando, estamos comprando, estamos vendendo, estamos prosperando, esquecemos de Deus, dos nossos compromissos com a eternidade. É questão de tempo. E o diabo vai pegar você. Não vai escapar. Não tem como. Mas até agora não me tirou nada. Ele começa a tirar por diversas áreas. Às vezes ele pode estar destruindo a sua família. Ele pode estar atacando o seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos.
E isso vai empurrando você cada vez mais lá para baixo. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Você continua no seu trabalho, mas vai ser atacado. E não só isso, esses seres se instalam. E não há oração que expulse-os. Tira isso da sua cabeça. Você pode frequentar qualquer campanha, fazer qualquer novena, ir atrás de qualquer pastor. Eles estão acampados e só sairão de lá quando você aceitar as mudanças divinas. E esse acampamento é para destruir, é não deixar nada nas suas mãos, nada. Não é à toa que Jesus disse a uma pessoa que consegue muitas coisas, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Trabalhe, seja digno, cuide da sua casa, permita que Deus use o que você está ganhando também para abençoar sua igreja e pessoas. Aprenda a ser generoso. Essa é uma dura lição. Eles vêm para destruir. Jesus disse que os maus líderes, eles agem pelos princípios de Satanás, porque eles vêm para matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para que nós tenhamos uma vida plena, abundante. Você tem que decidir o que quer. Não sabendo mais como deveriam agir, os israelitas clamam pela ajuda de Deus. Muitos deles deixaram suas casas e foram viver em cavernas. Nós lemos isso. A situação era terrível. Deus nos deu uma terra e nós não podemos viver nela mais. Deus te deu uma fé maravilhosa, mas parece que ela não funciona. Há pessoas que não conseguem dormir e que creem em Deus. Eu não estou falando de uma noite ou outra, porque isso pode ocorrer. Mas eu estou falando que isso se tornou insistente na sua vida. Constante. Você não dorme mais, a não ser a poder de soníferos. Você não se sente seguro. Eu não estou falando de segurança social. Eu estou falando de convicções. O versículo 6 diz: e o povo de Israel não podia com eles. Como? Moralmente enfraquecidos e materialmente na miséria. Eles chegaram à bancarrota, moral e materialmente falando. É isso que quer dizer não podia mais com eles. Moralmente enfraquecidos. Como é que nós vamos lutar com um povo se nós nos sentimos enfraquecidos? Eles nos vencem e nos tornamos miseráveis. Só tinha uma saída: clamar a Deus. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor.
significa que eles gritaram com choro e lágrimas pela ajuda divina. Você pensa que Deus os abençoou assim? Não. Deus diz: eu escutei as orações. Existem sinceros aí. Mas tem gente que está orando como uma tábua de salvação. É como pessoas chegam para mim e dizem assim: Walter, olha, ora por mim porque eu estou numa situação, tá? E vai embora. Tem gente que entra aqui e diz assim: olha, eu estou colocando um pedido de oração, tá? Você leva para mim? Ah, hoje eu não posso ficar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, pastor, mas não pode ser. Então, veja lá, então a pessoa vai embora. Como é que fica? É tábua de salvação. Você tem que mudar. Por que eles esperaram 7 anos? Porque eles são iguais a nós. Enquanto todos os recursos humanos não fossem esgotados, eles não buscariam a Deus. Tem pessoas que vão deixar aqui a sua vida entrar em frangalhos. Aí depois vão chegar a mim e dizer assim: por que Deus me abençoa? Por quê? Está cheio de gente que chega para mim e diz assim: eu não entendo, eu frequento a igreja, e desde quando frequentar torna você um cristão. Você deve estar aqui talvez por causa da sua família, que se a sua família um dia for embora, você não vem mais. Você deve estar aqui talvez por causa da namorada ou namorado, porque o dia que ela te der um pé, você também não vem mais. Tem gente que chega ao ponto de dizer assim: eu não aguento frequentar a mesma igreja com aquele cruel que me abandonou. Não posso vê-lo nas mãos de outra. Dá licença. Vá pentear macaco. Você deveria estar preocupado com a sua vida com Deus. Quando as situações difíceis chegam, nós precisaríamos perguntar, questionar, investigar. Sermos sinceros com Deus. Por que Deus está permitindo aquilo? Quais as razões? Se nada acontece comigo sem a permissão de Deus, por que aquilo está acontecendo? Toda a existência da vida humana, tudo que acontece na vida humana, são testes. O seu marido é um teste. Mas não vai dando essa risadinha não, porque você também é um teste para ele. Os seus filhos não testam você? E os seus pais? Também são um teste. Até que ponto você está disposto a honrá-los? Até que ponto vocês, pais, estão dispostos a não colocar seu filho debaixo de uma ira? Ter raiva de vocês? Até que ponto vocês estão dispostos a sentar com eles? Mulher, até que ponto você está disposta a conversar com seu marido, a passar a respeitá-lo? Em vez de fazer pressão com uma louca em cima dele, até que ponto você está disposta a conversar e abençoar a vida desse homem? Até que ponto você
Homem está disposto a abençoar sua família. Oi? Até que ponto você está disposto a abençoar, conduzir sua casa a Deus? Nós temos muito que pensar. E parece que não temos muito tempo, como o autor da carta diz. Deus permite cada teste em nossas vidas para que nos aproximemos dele, para que acertemos o nosso coração, para que aprendamos a depender dele. Da próxima vez que você me pedir oração, eu não vou deixar de orar por você, mas pode estar certo que eu vou fazer essas perguntas. Por que você está de novo metido no mesmo problema? Por que de novo vocês, como casais, estão quebrando o pau, quase se matando? Por que esse negócio agora coloca no Facebook, estamos em love? Por que vocês não colocam o caminho que vocês trilharam para estar em love? Melhor, em fall in love. Apaixonadíssimos. Uma loucura. Expliquem aos outros o que vocês fizeram. Porque daqui a pouco parece que está tudo ruína de novo. Se você enfraquece na fé, Deus tem o direito de punir, porque Ele é dono. O pai que não pune o filho é um péssimo pai. Por que você, pai, pune o seu filho? Por que você disciplina o seu filho? Por que você argumenta com ele? Porque você quer que eles adquiram capacitações, que eles sejam aprovados na vida, que eles saibam andar de acordo com o que você aprendeu. O mesmo Deus faz conosco, porque Ele, como Pai, é exemplar. O sábio nos diz em Provérbios 3, versos 11 e 12: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga. Ah, Deus não o castiga? Castiga. E o termo é esse mesmo. Pune. E não desanime quando ele o repreende, ou seja, quando ele o corrige, contesta, desaprova. Não desanime. Há certas pessoas que quando são contestadas, desanimam. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, isto é, Ele argumenta, Ele mostra o erro. E Ele espera que essa pessoa assuma o seu erro. Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Você sabe que para Deus conseguir o teu coração, Ele pode permitir situações muito difíceis na sua vida. Porque às vezes aquele velho ditado que não está na Bíblia, mas é verdadeiro: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu já vi pregador dizendo assim: está na Bíblia. Paulo citou, Jesus citou, Deus deve ter falado. Ou deve ter pensado.
que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pensou e esqueceu de falar e ninguém escreveu também. Mas é verdadeiro. Porque Deus às vezes pune. Então, diante de tudo que temos visto, o que devemos crer e como devemos proceder? Primeiro, Deus disciplina e corrige seus filhos em tempo oportuno. Não é que você erra agora e Deus já vem e pá. Eu não gosto dessa coisa desses pastores, desce o cajado, Jesus. Eu já fui em igreja, que eu estava pregando assim, e às vezes eu falava alguma coisa um pouco mais forte, e a irmã acordava assim, ó. Amém, Jesus. Desce o cajado nesse povo. E babar. Quem tinha que tomar uma cajadada era aquele trem que estava lá, ué. Tudo é cajado para os outros. Para ela, não. Eu lembro de uma irmã que ela sentava com as pernas abertas assim. Mas um vestidão aqui. Talvez que era para entrar um pouco de ar. Sentar e dormia com a Bíblia aberta, o óculos em cima da Bíblia. O fato do óculos estar em cima da Bíblia é que ela não ia ler mesmo, ela já havia decretado, não vou ler. Mas vinha aqui tomar um refrigério. Então, e ficava ali, dormindo e tal. De vez em quando você falava mais alto, ô glória! Voltava lá. Não, na igreja você acha as figuras mais carimbadas possível. A igreja é um poço de coisas fantásticas. É uma coisa fabulosa, um negócio impressionante. Há certas pessoas que dizem assim, não, eu não cometi algo grave. Tá bom, você não cometeu algo grave, mas isso vai começar abrindo brecha. Uma rachadura começa pequenininha. Daqui a pouco não fecha mais. Não é? O câncer você não vê. Aí quando chega no médico, fala assim, está com metástase. Não tem mais cura. Só Deus. Segundo, a punição divina vem para quebrar o nosso egoísmo e o nosso modo errado de andar. São verdades. Entenda que Deus pune em tempo oportuno. E por que Ele faz isso? Porque Ele chega a esse extremo porque nós estamos entregues demais ao nosso egoísmo. Somos amantes de nós mesmos em excesso. E passamos a andar de modo errado, a interferir, a influenciar pessimamente na vida de outros. Então, cuidado para não relaxar na fé em tempos de boas venturanças. Em tempos de calmaria, quando tudo está indo bem, aí você acha que relaxa. No tempo da luta, nossa, eu estou toda vez na igreja, Jesus! Como se não ouvisse você na sua casa. Porque tem gente que ainda pensa que precisa estar aqui para Jesus ouvir. Você está aqui em sinal de obediência para aprender. Mas lembre-se que Deus ouve as suas orações onde você estiver, até mesmo lá no meio dos infernos. O próprio homem de Deus diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu for lá nas profundezas do inferno, o Senhor está lá. Se eu for lá no mais alto do céu, o Senhor está lá. Se eu for aonde for, o Senhor está. Porque Deus tem uma característica, um atributo que o torna
onipresente. Deus está aqui, Deus está na outra reunião com os irmãos, Deus está na outra igreja lá, Deus está onde quiser estar. Ele não tem como não estar. Porque todas as coisas estão nele. Mas por que eu não vejo? Porque você olha para o outro lado. Você está olhando só para si. Quando você olha só para si, você não vê ninguém. Você vê só a si próprio. Esse é o grande problema. Faça com que o seu namoro não só abençoe vocês dois, mas como outras pessoas. Faça com que o seu casamento também abençoe outras pessoas. Faça com que a sua igreja seja uma bênção para tantas outras pessoas. Não se julgue tão inteligente para lidar com as adversidades, mas aprenda a depender da graça divina. Você se lembra o que o sábio disse em Provérbios 3? Não se apoie na sua própria inteligência, mas dependa de Deus em tudo que fizer. Tá, você diz assim, hoje eu vou me matar, não aguento mais, eu vou me matar, eu quero morrer. Deus está olhando do céu. Ele fala, se você quiser se matar, se mate. Só que eu não vou te ver mais, nem você a mim. Para onde você vai, estaremos bem longe um do outro. Porque todo homicida ou suicida comete um grave pecado, a menos que você seja uma pessoa doente. Mas se você está provocando algo, você já sabe para onde você vai. Então para de infernizar os outros, dizendo, vou me matar, eu quero morrer. Os céus, a vida maior. Para de perturbar os outros. Vai dormir, vai. Vai cantar cocoró, cocó com as galinhas lá. Vai colher ovo, minha tia falava pro meu tio. Vai lá, entra no galinheiro, lá vai pegar ovo para nós comer. Vai retirar leite para fazer queijo, homem. Enfim. Aceite todo o trabalho de Deus na sua vida, o qual visa o quê? Realizar uma transformação sadia em todo o seu ser. É isso que você precisa aceitar. Você precisa aceitar o trabalho de Deus. Enfim, busque a Deus de coração. Vocês querem que eu volte? Voltei. Eu voltei. Ou se eu cantava na noite, se você quiser saber. Tocava violão, cantava MPB, tocava uns boleiraços. Samba, então, vocês não me viram cantar um sambinha. Então, moda de viola, então, era comigo mesmo. Então, vamos lá. Posso passar? Busque a Deus de coração. Reconheça os seus erros e confie na sua ajuda. Quando o povo de Deus clamou, Deus então ouviu a oração. Ele não foi falar com o povo, ele foi buscar um. Isso me lembra a história captei. Moisés. Lembra que o povo clamou e Deus chamou quem? Moisés. Mas o que Deus fez? Libertou o povo de cara? Não. Foi preparar aquele homem.
Moisés, você vai mostrar os meus planos para aquele povo. Deus vai então chamar alguém para trabalhar na vida deles. Você está chamando por Deus nesse momento, eu não sei o que você está passando, mas se você está passando por alguma luta, você vai dizer, oh Deus, sabe o que Deus vai fazer? Trazer alguém até você para explicar como você tem que agir. Muitas pessoas querem o livramento de Deus, mas não querem aprender como andar com Ele. Você quer um diploma, você vai lá no centro da cidade e compra um. No entanto, você impediu que alguém formasse uma matéria dentro de você. Lhe desse a capacidade teórica para entender uma matéria. Você está fugindo de uma grande responsabilidade. Enfim, irmãos, nós vamos ver muito em breve como Deus chamou Gideão. E como Deus quer chamar você para ajudar alguém. Tem muitos irmãos que quando chegam diante de alguém que está chorando, chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui como emissário de Deus, vamos lá na igreja pedir oração para o pastor lá. Você não tem nada a dizer. Eu nunca me esqueço que esse homem, professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e apologista cristão, C.S. Lewis, disse: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Se Deus não quiser se mostrar a você, você nunca vai se encontrar com ele. Então você diz, não, mas esse homem aí, não entendi, ele acha que a graça é irresistível. Blá, blá. Não, olha o que Jesus disse em Lucas 10, 22. O meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser quem? O Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Nós só conhecemos a Deus por meio do Filho. Aquele povo que estava clamando não ia conhecer a Deus só porque clamou. Eles precisavam de alguém que explicasse a eles quem era Deus e por que eles estavam metidos naquela situação. Nós temos que ter alguém que nos explique por que estamos vivendo no tempo que estamos vivendo. Por que estamos rodeados de tanta gente corrupta, malandra, no mundo todo? Há alguém que nos explique? Por que Deus não está fazendo tantos milagres como fazia antes? O que é curar um câncer para Deus? O que é curar uma cegueira? O que é abrir um mar vermelho? O que é, sabe o que? Parar a rotação da terra por um dia e não haver cataclismas. O que é fazer com que a terra pare de girar e volte para trás um quarto do dia? Pois os cientistas descobriram que na história da Terra falta um dia e um quarto de dia. O que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Deus parou a Terra, Deus recuou a Terra, porque Ele é Deus. Deus é o Senhor.
O que é que está acontecendo? Deus está se distanciando de nós? De maneira alguma. Ele está pretendendo levantar homens e mulheres para explicar a todos nós o período terrível que nós estamos vivendo e mais terrível ainda que iremos enfrentar. Vocês que têm filhos sendo gerados no seu ventre, que carregam seus bebês nos seus colos, amem seus filhos de todo o coração. Chorem pelos adolescentes e jovens, porque eles serão atacados por novas filosofias que tentarão arrancá-los de suas mãos e fazer com que você desanime da fé. Políticos velhos, considerados estadistas, mas que não passam de tolos imundos, pregam a liberdade de drogas, da maconha. Não caia na conversa desses mentirosos, porque Deus diz que isso é pecado, é feitiçaria. Ninguém elitizado pregaria uma coisa assim, somente uma mente doente. Jesus disse uma grande verdade. Quando lhe perguntaram, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito. E o segundo semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, é porque você está amando a Deus, e você dará ao seu próximo o que Deus dá a você. Deus não engana, então não engane. Deus não rouba, então não roube. Deus ensina a verdade, ensine a verdade. Deus mostra o erro, mostre o erro. Alguém disse para mim, há um tempo atrás, você não tem medo de pregar essas coisas? A sua igreja deve ter quantos membros? 20? Você se engana. A minha igreja é muito maior do que você imagina. Inclusive, você é membro dela, só que você me assiste escondido. Ele, ó. Iguais a você, há milhares que escutam o Walter semanalmente, mas não falam que ouvem. Não faltam aqueles que me julgam arrogante, não faltam aqueles que dizem que eu sou cheio de opiniões próprias. Quando dei minha opinião aqui esta noite, quando tenho falado de mim mesmo, eu tenho pedido a vocês que se alinhem com Deus, porque o tempo está terminando. Não haverá muito tempo. Alguns aqui vão partir para o Senhor antes de Jesus voltar. Vão ficar doentes e morrer, ou então já estão bem velhos e partirão para o descanso final. Mas quero que você saiba que a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E quando você fechar os olhos aqui, você abrirá na eternidade e se encontrará com o teu Deus. E dele receberá o julgamento.
Eu não estou brincando. Se Deus está dando a vocês hoje a oportunidade de desfrutar um bom tempo, de ter sua família ao seu lado, aproveite, ame os seus filhos, ame o seu marido, ame o seu esposo, sua esposa, faça tudo por eles, não atrapalhe, mas acrescente. Pare de ser possessivo, obsessivo. Pare de querer dominar este e aquele. Jesus não ensinou sobre dominar, mas Ele ensinou sobre servir e dar. Mais precioso, melhor é dar do que receber. Quando você não anda com Deus, você se sente inseguro. Qualquer sombra é um demônio. Porque a sua mente está debaixo da escuridão, da ignorância. Você nunca se firma, porque você quer que os outros fiquem o quê? Te bajulando, passando a mão na sua cabeça. Quando é que você vai começar a fortalecer pessoas? Quando é que você vai abrir esse seu interior? Como Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando isto vai acontecer? Está na hora. Está na hora. A minha esperança é que o Pai esteja falando conosco e que Jesus esteja revelando o Pai a cada um de nós nesse lugar e que nós aceitemos a sua direção humildemente, a fim de sermos capacitados por Ele para superarmos primeiramente a nós mesmos. Pare de achar que Deus vai te dar alguma vitória, eliminando inimigos o tempo todo, porque o teu maior inimigo é você mesmo. É o seu orgulho, é o seu egoísmo. Você quer se esconder, você quer entrar debaixo das cobertas, entrar numa toca, em vez de enfrentar. Se estão tirando de você determinadas coisas, por que isso está acontecendo? Porque você deixou. Eu conheci homens que deixaram de andar, mas nunca perderam sua dignidade. Eu conheci homens que foram mutilados, mas nunca perderam a sua dignidade e a sua fé. A fé não se mede porque você recebeu uma cura, ou um carro, ou uma casa. A fé se mede por uma vida espiritual e moral inabalável, que resiste, que persevera. Mesmo andando no meio do fogo, ele sabe que não está sozinho, porque aquele que está com ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor que andou na mesma fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem a história. Muitas vezes você e eu seremos lançados para a cova dos leões, mas lá estará aquele que é capaz de fechar a boca dos leões. Meu irmão, pare de ficar achando que você é a maior vítima. Se alguma coisa ruim é porque aconteceu a sua vida, talvez Deus esteja testando sua fé para fortalecê-lo mais. E sempre será assim. Mas às vezes é a única saída que Deus tem para tentar quebrar o teu coração. De outro modo, ele o perderia, ele a perderia. Não espere que isto aconteça, mas se hoje Deus está falando com você, seja humilde. Eu quero terminar com um pensamento de novo de C.S. Lewis, quando ele diz: Deus
sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Quando você está alegre, você não ouve a voz retumbante de Deus, você ouve um sussurro. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Se hoje você experimenta um bom tempo, você diz que ouve a voz de Deus, mas o que você ouve é um sussurro. Você não está tão interessado em ouvir assim. Mas quando a dor chegar, você vai ouvir o grito de Deus. E eu espero que você seja curado da sua surdez. Que os tempos difíceis despertem a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti.